Graça e paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui nesta noite para falarmos mais uma vez da palavra do Senhor. E sabemos que você também está pronto para ouvir esta palavra. Nós vamos tomar como meditação nesta noite o livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, versículos 17 e 18. Temos ali um clamor do profeta em forma de música, adorando a Deus pelas suas muitas misericórdias. A nossa mensagem nesta noite para você é: não desista, não perca, adorando a Deus misericórdias. A nossa mensagem nesta noite para você é: não desista, não perca o foco, não desista dos seus sonhos. Deus tem promessas para a sua vida. Diz assim a palavra do Senhor, Abacuque capítulo 3, 17 e 18. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. O profeta Abacuque coloca aqui 6 pontos de dificuldades na vida dele, que era presente na vida do povo de Israel. Quando nós falamos sobre este texto do livro de Abacuque, nós podemos observar que o profeta estava interpelando junto com Deus a favor do seu povo. Observando então o contexto histórico da época, lembramos que o povo de Israel estava escravizado, estava subjugado pelos caldeus, e eles haviam destruído as suas plantações, haviam saqueado os seus rebanhos, e haviam destruído tudo que eles tinham de condição de subsistência, de vida. O profeta então coloca aqui 6 pontos cruciais que haviam sido destruídos pelos seus assoladores. Ainda que a figueira não floresça, mesmo que não tenha fruto na figueira, mesmo que não haja fruto na videira, se o produto da oliveira mentir, não produzir, os campos não produzirem mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e não haja vacas, todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O povo de Israel, mais precisamente as tribos do Reino do Sul, como a tribo de Levi e de Judá, estavam escravizados, enredados em uma unidade de tratamento com Deus, através dos seus opressores, no momento, os caldeus. O tratamento de Deus pode parecer até certo ponto duro, mas devido a toda a fragilidade humana e seu envolvimento com o pecado, torna-se necessário para que seja refinado o povo e Deus possa então, vamos dizer que peneirar o povo para provar a nossa fé. Primeiro ponto que nós queremos observar, amados, é que Deus
não compactua com o pecado, ele trata o pecado como uma desobediência e por causa do pecado ele pode nos levar a um tratamento especial. E o povo de Israel estava sendo provado por causa dos seus pecados. Deus havia falado isso ao profeta quando ele começa a sua oração. O seu tratamento se deu porque o povo de Israel havia se dividido, havia lutado consigo mesmo, entre si eles brigavam, matavam várias pessoas, saqueavam também os seus próprios irmãos, e agora, por causa do muito derramamento de sangue, eles foram experimentar como era ser escravizado e subjugado. Agora então o povo se achava envolvido nas heresias, nas idolatrias e nos pecados que todos aqueles povos submetidos aos caldeus eram obrigados a participar. A Bíblia afirma em Isaías que os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus, e as nossas iniquidades encobrem o seu rosto de nós, dele, para que não nos ouça. Nós vemos então, amados, que a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, nos fará ficar em tratamento com o Senhor. Tudo isso nos distancia de Deus. E por causa disso, Ele então irá ter conosco um tratamento especial. Em segundo lugar, vamos observar que Deus, Ele tem sempre um plano de resgate para qualquer pecador. Qualquer tipo de pecado sofrerá um tratamento do Senhor, porque a palavra de Deus nos diz lá em Hebreus, no capítulo 2, que todo pecado merece a justa retribuição. Pecado é iniquidade e iniquidade é pecado. E aqueles que tentam encobrir os seus pecados, a Bíblia diz que jamais prosperará. Sabendo disso, então, tudo isso nos distancia de Deus, mas Deus tem um propósito de resgate para todos nós. Mesmo que os nossos pecados façam divisão, façam separação e nos distanciem de Deus, Ele mesmo permitindo a provação por causa dos nossos pecados, Ele prepara um plano certo de livramento para o seu povo. E a Bíblia nos diz ainda, amados, que nós somos tratados por Deus como o ouro é tratado pelo ourives, e ainda que pelo fogo, nós seremos tratados. Então a palavra do Senhor vai nos mostrar que há um caminho para que nós possamos trilhar em direção ao céu, em direção ao perdão, em direção à misericórdia de Deus. A Bíblia nos diz que a graça do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Então entendemos assim que o tratamento de Deus é uma forma especial que Ele tem de nos fazer aproximar novamente dEle. E nós temos que dar atenção a este tratamento, compreender o porquê nós estamos sendo tratados e entender, amados, que o tratamento de Deus é por misericórdia, com misericórdia e com graça, para nos conduzir novamente à sua presença em santidade, em justiça. Devemos então dar uma atenção especial a este tratamento de Deus. No tratamento de Deus vamos passar por dificuldades, vamos enfrentar problemas, vamos enfrentar perseguições, vamos enfrentar escassez, nós vamos passar por dificuldades tamanhas que a nossa carne vai chegar a ponto de pensar em desistir. Aí a Bíblia nos chama a palavra, nos dizendo que nós temos que rever os nossos caminhos, reconhecer os nossos pecados, reconhecer a nossa fragilidade, rever os nossos conceitos e voltar para o Senhor. Vamos encontrar a palavra do Senhor nos dizendo, lá no texto de 2 Crônicas 7,14, anterior a este texto, nós encontramos todo o pretexto daquele conteúdo ali, quando Deus está falando sobre a escassez do homem, a dificuldade do homem. E ali Ele está dizendo que ainda que Ele feche os céus, para que não haja chuvas, ainda que Ele faça isso ou aquilo, retire isso ou aquilo, nós precisamos compreender que Ele estará tratando conosco para que nós sejamos passados por um momento de prova. E no versículo 14 Ele vai nos dizer, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar então, e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos
Isso é o que Deus estava querendo mostrar. E quero crer que o profeta Abacuque tenha entendido aquele propósito de Deus, aquela lição. Agora, então, Deus está sendo mais específico com o profeta Abacuque. Quando nós vemos ali na história da Bíblia Sagrada, a vida do patriarca Jó, ele foi já ali no início, provado pelos seus amigos, provado pela sua esposa, quando ela chamou e disse a ele, já que ele estava se coçando com cacos de telha, cheio de feridos pelo corpo, ela dizia então a ele, Jó, amaldiçoa o seu Deus e morre. Em primeiro lugar, amados, queremos te mostrar aqui que Deus pode tratar com o homem por causa do pecado, como ele fez com o povo de Israel. Mas ele pode tratar com o homem também de uma forma especial, não por causa do pecado, mas para fazer com ele um tratamento especial. E colocá-lo para compreender que Deus está agindo a seu favor. Os amigos de Jó chegaram e acharam que ele estava cometendo pecado. A mulher dele também, por um instante, pensava que ele estava cometendo pecado. E então ela chegou e disse, Jó, amaldiçoa seu Deus e morre. Mas ele compreendia o tratamento de Deus. E ela disse assim, ainda retens a tua sinceridade? Você ainda vai ser sincero, honesto, fiel a Deus, diante de toda essa dificuldade? Amaldiçoa seu Deus e morre. Mas é interessante nós observarmos aqui a diferença do tratamento que Deus tinha com o povo de Israel e que Deus agora estava tendo com Jó. Jó havia perdido tudo. Havia perdido os filhos, havia perdido gado, havia perdido funcionários da sua fazenda. Mas ele estava firmado na promessa do Senhor. E ele então dizia, mulher, como falas uma louca, você também está falando. Não é justo que recebemos de Deus tudo de bom? E por que agora vamos blasfemar quando o mal vem nos acometer? Quando estamos sofrendo mal? Então vamos observar, queridos, que nem toda aprovação que vem sobre nós é por causa do pecado. Mas precisamos compreender e analisar se esta aprovação que estamos passando é decorrência do pecado ou é uma forma de Deus nos provar, mostrando o tamanho da nossa fé, o objetivo da nossa fé e o lugar onde nós estamos firmados. Em segundo lugar, vamos observar também que Deus permitirá sempre, de alguma maneira, alguma coisa nos acontecer para provar a nossa fé. Seja então o desemprego, seja então a escassez de alimento, seja uma enfermidade, alguma forma Deus poderá usar para tratar conosco. E se analisarmos as nossas vidas e se confessarmos a Deus os nossos pecados, e esse tratamento continuar, vamos saber que é um momento de provação de Deus. E precisamos compreender que é um meio justo, porque Deus é justo. E é o meio com o qual Ele está usando para tratar conosco. Também precisamos compreender, amados, que em toda aprovação, a palavra do Senhor nos diz que Ele não nos permitirá além das nossas forças. Mas a Bíblia diz que junto com a aprovação, Ele nos dará livramento para que nós possamos suportar. Então, se está difícil para você, se o tratamento de Deus está sendo duro, se você acha que Deus está sendo cruel com a sua vida, se você acha que esse tratamento, essa peneira de Deus está muito fina, olha, presta atenção, porque ela pode afinar ainda mais se o tratamento de Deus com a sua vida for em razão do pecado. Isso ele estava dizendo para o profeta com relação ao povo de Israel. Mas se o tratamento de Deus com a sua vida for para mostrar a todo mundo a sua fé, em quem você está amparado, onde você está apoiado, então este tratamento de Deus será um tratamento de amor. Às vezes nos desesperamos diante de dificuldades na nossa vida, momentos difíceis que vamos passando e vamos enfrentando e reclamando muitas vezes, murmurando. Mas será que é isso que Deus quer de nós? Muito pelo contrário, o que Deus quer é que nós façamos como o profeta Abacuque, como dissemos nesta manhã. Busquemos a nossa tranquilidade, o lugar de consolo, o lugar de conforto, de proximidade com Deus, de intimidade com Deus, e dizer como profeta, sobre a minha guarda e sobre a fortaleza,
Senhor fala comigo. Então é buscar ao Senhor. O caminho não é murmurar, o caminho não é reclamar, o caminho é confiar no Senhor. Agora então Abacuque segue a orientação de Deus. E ele passa ao povo de Israel a palavra de Deus que tem promessa. Deus estava fazendo para ele gloriosas promessas para o povo de Israel. Esta aprovação é por um momento, é por um instante. Essa aprovação vai passar. Ainda vão vir provações maiores. Posterior àquela aprovação do povo de Israel, sofrendo com os caldeus, viriam ainda 3 perseguições terríveis contra os babilônicos. E o povo de Israel agora ali, escravizado, pôde ouvir a voz de Deus, e Deus falando ao seu coração que ele iria sarar as suas dores, sarar as suas feridas e trazer alento ao seu coração. Deus estava prometendo livrá-los das mãos dos seus assoladores. E Deus estava prometendo agora ao profeta também um livramento muito maior, muito superior. E quando o profeta ouve aquela palavra, então ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na figueira, que ela não tenha nenhum produto, que não haja figos, que eu não possa me alimentar dele, ou poder comercializá-lo para suprir as minhas necessidades, ainda que não haja nenhuma uva na videira, ou que hajam uvas secas, que não produzam nada, onde não se possa fazer o vinho, ainda que não haja nenhuma azeitona, a oliveira não vai produzir, porque ali o povo de Israel estava sentindo na pele o que era não ter alimentos que eles plantaram e agora perderam as suas plantações. E ele dizia ainda que os campos não produzam mantimento, não haverá trigo, não haverá arroz, não haverá nenhum cereal, nada será produzido. Então, ainda que tudo aconteça isso, e ainda que as vacas e as ovelhas não mais produzam, as suas vacas sejam improdutivas, nos currais não tenha mais nenhum bezerro, ainda que as suas ovelhas de toda malhada sejam arrebatados, ainda que todos os males aconteçam, ainda que problemas maiores possam vir subjugar o homem, ainda que a enfermidade venha assolar a sua vida, ainda que a enfermidade venha destruir o seu corpo físico, como nós vemos muitas vezes as pessoas sofrendo por problemas, dificuldades, enfermidades e ainda glorificando a Deus. Assim estava o patriarca Jó. Ele sofria, ele sentia na pele o tratamento de Deus, mas ele dizia: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a face da terra. Jó estava em meio a todo o sofrimento. Jó estava passando por uma dificuldade terrível. Abacuque conhecia a história de Jó. Abacuque viveu muitos anos depois de Jó. E ele sabia de tudo que havia acontecido. E agora, ele que havia perdido tudo, havia dito: eu sei que o meu Redentor vive. E por isso ele glorificava a Deus. Quando seus amigos o afrontavam, chamando a sua atenção, dizendo que ele havia cometido pecados, ele dizia: todavia eu sei que o meu Redentor vive. E que por fim ele se levantará sobre a face da terra. Assim também Josué, quando estava no deserto, quando ele estava vendo todo o povo sofrendo, lutando, com tantos problemas, com tantas dificuldades, ele chamou o povo em uma reunião e disse ao povo todos os milagres que Deus havia feito desde a saída do povo de Israel do Egito. O povo estava murmurando, reclamando, gemendo e sofrendo com todo o problema que estava sendo acometido. Estava a ponto de se desviar. Muitos haviam até se desviado. Josué então chama o povo, faz ali uma conclamação e diz ao povo: eu não sei o que vocês vão decidir, mas uma coisa é certa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele sabia que as misericórdias do Senhor estavam sobre o povo de Israel. Ele sabia que o povo de Israel estava sendo dia a dia abençoado por Deus e cheio da graça de Deus.
Deus. Então ele dizia, vocês podem escolher a quem vocês vão servir. Escolhei hoje, pois, a quem servais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Moisés também clamava ao povo e chamava o povo a buscar, a adorar a Deus. Então, queridos, dentro deste contexto, desta palavra, o que nós queremos dizer a você, ainda que nada pareça estar dando certo na sua vida, você precisa entender que está sempre atento às suas necessidades, entender a sua fragilidade, entender a sua dificuldade e saber que, acima de tudo, Deus está olhando para você. Ele está atento a tudo isso que você tem passado. Ele sabe como você tem vivido. Ele entende a sua luta. Ele ouve o seu clamor. Ele sente o seu choro. E por isso, Ele te garante a vitória. Jamais devemos nos desanimar ou permitir que as lutas ou circunstâncias difíceis da nossa vida nos distanciem do propósito de Deus. E nem jamais venha enfraquecer a nossa fé. Quando lemos lá no capítulo 2, no versículo 4 de Abacuque, ele falando e Deus também falando com ele, a palavra nos diz, porque a terra está cheia do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Agora o profeta Abacuque, no capítulo 3, versículo 17, está dizendo que ainda que todas essas coisas aconteçam contra a sua vida, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. E sabe por que ele disse isso? Porque ele cantava ao Senhor. Este capítulo 3 de Abacuque é uma música, é uma canção. E ele dizia assim, o Senhor Deus é minha força, e Ele fará meus pés como os da corça, e me fará andar sobre minhas alturas. Louvado seja o nome do Senhor. Ele fará